Bom dia, hoje nós vamos falar sobre o sujeito. O que é o sujeito? Vocês ainda lembram? Sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração, sobre o qual se diz algo. A quarentena está demorando a passar. O que está demorando a passar? Aí você pergunta para o verbo, né? E a resposta é a quarentena. Então, a quarentena é o sujeito da frase. No sujeito existe o núcleo, que é a principal palavra do sujeito. Observem a frase. As pessoas não ficam em casa, não ficam dentro de casa. Primeiro vamos descobrir qual é o sujeito. Quem é que não fica dentro de casa? As pessoas. E quando eu falo isso, qual é a palavra mais importante? Pessoas. Depois que você encontra o núcleo do sujeito, você pode classificar o sujeito. Primeira classificação, sujeito simples. É aquele que apresenta apenas um núcleo. Então, na frase, os alunos estão fazendo a tarefa. Quem é que está fazendo a tarefa? Os alunos. Qual é a principal palavra desse sujeito? Alunos. Então, alunos é o núcleo do sujeito. Apenas uma palavra. Então, o sujeito é simples. O sujeito é composto quando tem dois ou mais núcleos. Os professores e os alunos não estão de férias. Quem é que não está de férias? Os professores e os alunos. Qual é o núcleo? Quais são as palavras principais desse sujeito? Professor e aluno, não é isso? Então, eu tenho dois núcleos. Então, eu vou ter um sujeito composto. O sujeito implícito, que também pode ser chamado de oculto ou de desinencial, é aquele que não está expresso na frase, ele não aparece claramente na frase, mas a gente reconhece esse sujeito, a gente sabe quem é ele a partir da desinência do verbo, a partir do verbo. Na frase, precisamos ficar em casa, a gente pergunta ao verbo, quem é que precisa ficar em casa? Nós. Nós não está escrito na frase, mas facilmente eu recupero. Então, esse sujeito é o sujeito implícito ou oculto. Quero que tudo isso acabe logo. Quem quer que tudo isso acabe logo? Eu quero, não é? Apesar de eu não estar escrito na frase, ele é o sujeito. E como é que eu sei? A partir do verbo. Isso é o sujeito implícito ou oculto. O sujeito indeterminado é aquele que eu não posso identificar. E ele acontece em dois casos. Qual é o primeiro caso? Quando o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, a gente tem três pessoas. Eu, tu, ele. Então, quando ele está na terceira pessoa no ele, acompanhado do si. Precisa-se de médicos. É o sujeito indeterminado. Ou então, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Quando eles não está expresso na frase, tem só assim: morreram mais de 10 mil pessoas de Covid. Então, quando a frase o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. E existe também a oração sem sujeito. Quando é que eu tenho oração sem sujeito? Primeiro caso, quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Há várias pessoas esperando um leito de hospital. Eu poderia dizer, existem várias pessoas esperando um leito de hospital. Então, quando eu uso o verbo haver no sentido de existir, eu vou ter uma oração sem sujeito. Quando eu tenho o verbo ser, estar, fazer e haver, e eles indicam tempo. Então, quando a gente diz era uma vez, essa frase ela não tem sujeito, porque o verbo ser está dando ideia de tempo. Quando eu falo há muitos anos não vejo,
o verbo haver no sentido de tempo. Oração sem sujeito. Faz quase 2 meses que estamos em casa. Verbo fazer no sentido de tempo. Oração sem sujeito. Outro caso de oração sem sujeito são quando os verbos indicam fenômeno da natureza. Choveu muito na noite passada. É fenômeno da natureza, então a oração é sem sujeito. Aqui vocês têm que prestar atenção, porque se o verbo chover estiver no sentido figurado, por exemplo, choveu papel picado na sala, está no sentido figurado, não é uma chuva de verdade. Choveu notícias ruins, sentido figurado, então a frase tem sim sujeito. Ela só não tem sujeito quando os verbos indicam realmente fenômeno da natureza. Nevou o ano passado, relampejou a noite inteira. Entenderam? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo a gente já tinha visto, façam a atividade para continuar treinando, ok? Fiquem em casa e cuidem.